E aí, galera, vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, agora de meio virtual, por conta da quarentena. Eu sou o professor Moisés de Paulo e na outra tela a professora Andressa Tomás, ambos professores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre mapas temáticos e gráficos. Bom, eu vou ficar aqui falando com vocês sobre os mapas temáticos. O mapa temático, pessoal, nada mais é do que um mapa que vai relacionar algum assunto. Ele vai abordar algum assunto, por isso que ele é temático, ele traz um tema, certo? E aí esses mapas, eles são bastante ilustrados para poder representar o assunto que está tratando. A gente tem aqui os mapas qualitativos, quantitativos, de classificação e dinâmicos. Os mapas qualitativos, eles trazem muitos elementos. Eles tentam representar uma coisa, algo que acontece numa região. Por exemplo, quando eu posso utilizar um mapa qualitativo para mostrar a quantidade de indústrias que existem numa região, ou a quantidade de comércio, os tipos de comércio. Então, é um mapa qualitativo, certo? Ele vai abordar um assunto e ele vai tentar te expressar esse assunto, a quantidade de coisas que existem em determinado espaço. O mapa quantitativo, ele é mais utilizado na questão da geografia da população. A gente pode analisar, por exemplo, os mapas que tratam de densidade demográfica, eles são mapas quantitativos, certo? Um exemplo, população por metro quadrado na cidade de Fortaleza. Então, isso é um mapa quantitativo, ele está mostrando uma situação de demografia. O mapa de classificação, ele traz uma situação de hierarquia, certo? É mais utilizado, por exemplo, na urbanização. São os mapas que vão mostrar a hierarquia urbana ou a rede urbana de uma determinada região. Eu tenho, por exemplo, os mapas que vão mostrar a região metropolitana de Fortaleza. Então, eu tenho uma hierarquia acontecendo ali. Eu tenho uma metrópole, eu tenho as cidades médias, e eu tenho todo o circuito de relação que tem entre a metrópole e as cidades. Os mapas dinâmicos, eles possuem uma variação de um fenômeno. Eles vão representar o avanço de um determinado fenômeno ao longo do tempo. E, no caso, eu tenho os mapas de migração, por exemplo. Migração no Brasil na década de 70, migração hoje, qual foi a diferença, qual foi o avanço, né? Os mapas também que representam o avanço de uma epidemia, são tipos de mapas dinâmicos, certo? A gente tem aqui também, né, uma classificação por tipos, fenômenos que são representados nesse mapa. Eu tenho os fenômenos pontuais, são aqueles mapas que vão utilizar formas, símbolos e pontos para classificar o que eles querem mostrar para você no mapa. Tem os fenômenos lineares, que vão utilizar-se de linhas, pontilhados. Geralmente, esses fenômenos lineares são para representar hidrovias, rodovias, ferrovias. A gente tem os fenômenos ordenados, que utiliza cores e formas, geralmente também para mostrar uma questão de densidade, ou eles são muito associados com os mapas dinâmicos, no caso, né? A gente tem aqui os fenômenos dinâmicos também, utiliza linhas e símbolos. Geralmente a gente vai encontrar esse tipo de fenômeno aqui associado aos mapas qualitativos, certo? E a gente tem uma observação aqui para anamorfose geográfica, certo? Isso aqui, pessoal, são aqueles mapas que não estão preocupados com a questão estética em si, né? Se eles precisam representar um assunto, eles podem fazer uma série de distorções. Aí a gente tem, por exemplo, aqueles mapas que vão mostrar os países ricos e os países pobres, né? Então, geralmente, os países ricos, eles são bem grandes, bem esticados no mapa. E os países pobres são bem fininhos, magrinhos, né? Também são utilizados para representar a densidade demográfica, enfim, vários tipos de assuntos você pode abordar com a anamorfose geográfica. Ok? Então, vou passar agora para o Moisés, ele vai trabalhar com vocês a questão dos gráficos. Opa, antes dele começar os gráficos, né, tem aqui os exemplos de mapa, tinha esquecido. Esse primeiro mapa de cima aqui do estado do Ceará é um mapa de tipo linear. Ele vai estar mostrando para você, através dessas linhas de diversas cores, né, as principais rodovias e estradas do estado. A gente tem aqui os mapas dinâmicos. Esses mapas utilizam linhas e setas para mostrar o fluxo de compra e venda de petróleo no mundo. Eu tenho aqui um mapa ordenado.
E aí você pode observar que as cores, elas estão sendo, elas estão representando aqui a questão de densidade também, densidade demográfica, aonde tem as cores escuras, onde vai ter mais população por metro quadrado, as cores mais claras, população vai ser menor, certo? E por último aqui, um mapa do tipo pontual. Esse mapa ele vai trazer formas, né? Aqui a gente tem vários círculos coloridos, várias bolinhas, e também tem figuras, desenhos, né? E cada uma dessas formas e figuras vão estar representando um tipo de atividade que acontece, atividade de base aqui no Brasil, né? Tem extração de petróleo, extração de vários tipos de minério, carvão, ferro, enfim. E aí cada símbolo desse vai estar sendo representado seu significado aqui na legenda. É de suma importância que todo mundo analise as legendas dos mapas para poder entender o significado de cada símbolo, linha, polígono, cor que está sendo colocado nesse mapa. Agora sim, né? Moisés vai falar sobre os gráficos. Vamos lá. Gráfico, né? Gráfico estabelece, assim como o mapa temático, uma relação entre as informações da realidade que pode ser expressas através de números. Diferente do mapa, o mapa ele é representado através da gráfica, né, do desenho, das cores, dos pontos. O gráfico ele vai representar através dos números. Nós temos vários tipos de gráficos, a gente estuda vários tipos de gráficos, mas para vocês a gente vai começar analisando 5 tipos deles. O primeiro gráfico é o gráfico de linhas. Eles são indicados para representar séries estatísticas cronológicas, como, por exemplo, a variação do real, a variação do euro, a variação do dólar, a variação do preço de uma mercadoria no supermercado. Tudo isso pode ser analisado através de um gráfico. No caso aqui, nós temos um gráfico que mostra a variação do dólar do ano de 1999 até o ano de 2012. Esse gráfico ele mostra por ano mais ou menos a média que o dólar ficou de ordem cronológica. Em 1999 era um valor, esse valor foi subindo, depois caiu. Em relação ao quê, professor? Em relação ao real, certo? O segundo, nós temos as barras, os gráficos de barras. Barras e colunas, vocês precisam ter o mesmo conceito, tá? É indicado para dados quantitativos sobre variáveis, lugares e setores. Nós temos aqui o primeiro exemplo, que são taxas de mortalidade infantil, né, por região. O Brasil, como vocês sabem, tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A região Nordeste, como vocês podem ver no gráfico, é a região que tem mais o que? Uma maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. Você consegue, assim que você bate o olho, você vê logo que está entre 20% e 25%. As colunas, assim como os gráficos de barra, a mesma definição, eles só mudam a posição. Um é deitado na horizontal, o outro vai ser vertical. E aí aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico, né, que fala sobre o número de torcedores, né, de alguns times do Brasil. Assim que eu bato o olho, eu consigo analisar logo que o clube que tem mais torcedores aqui no exemplo do gráfico é o São Paulo. Tem 1.750 torcedores. Então, qual é o fenômeno? Nós temos mais torcedores de São Paulo a partir da variável de número de torcedores, vamos dizer assim, Fortaleza, por exemplo. Ok? Vamos lá, setores. Setores, eles servem para a gente ressaltar as partes que se dividem em fenômeno. Como assim, professor? Nós pegamos lá uma sala do primeiro ano que tem 40 alunos. Desses 40 alunos, 25 gostam de futebol, 10 gostam de vôlei e 5 gostam de handebol. E aí a gente vai pegar esse número, né? Vai perguntar a cada um, fazer um levantamento estatístico, e nós vamos levar isso para um gráfico, para ficar representado. Porque imagina só, você ficar vendo só números todo tempo, né? E aí nós temos futebol, por exemplo, 25 alunos, vai aparecer a maior fatia, porque é o maior número, mais da metade dos alunos gostam de futebol. Uma outra parte gosta de vôlei e outra parte gosta de handebol. Então, vai ser representado no gráfico de pizza, também pode ser conhecido dessa forma, o número de alunos que curtem cada esporte. Aqui nós temos um exemplo, né? Futebol, vôlei, basquete, natação, que está representado aí, como vocês podem ver. Por último, nós temos o gráfico polar, que é utilizado para mostrar séries que apresentam determinada periodicidade. Nós temos uma plantação e aí nós temos um monte de coisa que a gente precisa comprar para ter uma plantação interessante no período. E aí, ó, nós podemos pegar um gráfico, num período de novo, sei lá, quando é que você faz uma plantação, não sei nem qual período. Mas você tem um período lá que você vai fazer uma plantação e aí você precisa comprar suprimentos para a sua plantação. E aí você consegue fazer um gráfico
mostrando quais foram que você mais comprou e quais foram que você menos teve aquisição naquele período. Para isso que serve um gráfico polar. Agora nós vamos utilizar exemplos, utilizando agora o caso que está acontecendo, para mostrar como os mapas temáticos e os gráficos são importantes para a nossa realidade. E agora eu passo para a Andressa novamente. Bom, pessoal, aqui a gente está vendo um mapa, tá certo? Em seguida, o Moisés vai mostrar um gráfico também da mesma região. E esse mapa ele vai mostrar a espacialização da Covid-19 em Fortaleza, certo? E é um mapa aqui que ele é de tipo ordenado, ele está mostrando para você as regiões que vão ter os maiores casos, os casos mais concentrados, tá certo? Aonde está em vermelho aqui, a gente vai observar que tem a maior concentração de casos em Fortaleza. Em amarelo já vai reduzindo essa quantidade de casos, e as regiões que estão em verde e branco são as regiões que vão ter a menor concentração de casos, tá certo? Então, aqui a gente está observando que as cores, elas estão sendo utilizadas para representar uma certa densidade, uma certa quantidade de coisas, né? No caso aqui, a quantidade de pessoas que estão contaminadas, certo? E aí, mais uma vez, é importante que vocês analisem a legenda para saber identificar o significado de cada cor que está sendo representada aqui no mapa. Nós temos também, assim como o Andrés falou, a importância para você ter um mapa temático. Esse mapa temático tem a ver com a geografia da saúde, no caso, né, que é o caso do coronavírus, como ele está em Fortaleza, mas também pode ser representado de forma numérica. Nós temos aqui um gráfico, como estaria o Ceará sem isolamento. Esse é o nome do nosso gráfico. A linha que está, esse é um gráfico de linhas, e a linha que está em vermelho mostra, de forma de progressão geométrica, como estaria Fortaleza se não tivesse o isolamento social que nós estamos vivenciando hoje. A linha escura, a linha preta, mostra os casos reais até o dia 29 de março. Para que serve? Eu, que não sou um estudante de geografia nem estatística de matemática, eu consigo ver quais são as diferenças. Se o Ceará não tivesse aderido à quarentena, como estaria um número muito grande, né, de casos, e como está sendo pela quarentena, por isso que nós estamos seguindo a regra. Aqui vocês podem ver a ordem cronológica, que é de 15 de março, 22 de março a cada 7 dias. E aí você consegue ver, né, as linhas aqui, ela mostra exatamente no plano cartesiano, exatamente o crescimento, a evolução dos casos de coronavírus no estado do Ceará. Então, você pode representar tanto de forma de mapa temático, como a Andressa explicou, como também através de um gráfico. E aqui a gente termina nossa aula. Espero que tenha tirado alguma dúvida, né, algum questionamento. E aí, vamos continuar no continuidade. Um abraço para vocês. Abração, até mais.